Olá! Vamos mergulhar hoje num assunto de extrema importância: a resposta a hemorragias graves e ao choque hipovolêmico. Entender a sequência correta do que fazer numa emergência, bem, isso pode mudar tudo. Para a gente entender o peso disso na prática, vamos começar com um cenário bem realista. Uma situação de alta tensão que mostra exatamente por que cada segundo e cada escolha importam tanto. Então, vamos analisar essa cena. Temos um motociclista que sofreu um acidente e tem um ferimento bem sério. O sangramento na perna é descrito como vivo e em jatos, o que já acende um alerta máximo. Além disso, a vítima já mostra aqueles sinais clássicos de choque: palidez, confusão mental, pele fria e pegajosa e, claro, um pulso rápido e fraco. É uma situação crítica, que está se agravando a cada momento que passa. Com esse quadro na nossa frente, a pergunta é imediata, né? Qual é a primeira coisa a se fazer? A ação prioritária. Para a gente responder isso com certeza, a gente precisa primeiro entender o que exatamente está acontecendo dentro do corpo dessa vítima. Vamos dar uma olhada na fisiopatologia. Isso. Para a gente poder agir do jeito certo, primeiro a gente precisa entender o problema por dentro. O que é, afinal, uma hemorragia? E qual é a cascata de eventos que ela dispara no organismo? A definição parece simples, né? Hemorragia é a perda de sangue do sistema circulatório. Ela pode ser externa, bem óbvia, como no nosso acidente, ou pode ser interna, escondida, acontecendo dentro do corpo. Nos dois casos, a ameaça é exatamente a mesma: a perda de volume sanguíneo. E aqui a gente vê o efeito dominó. Tudo começa com a perda de volume. Isso faz com que menos sangue volte para o coração, o que a gente chama de redução do retorno venoso. Com menos sangue chegando, o coração bombeia menos sangue, ou seja, diminui o débito cardíaco. A consequência direta: menos sangue chegando nos tecidos. Sem sangue falta oxigênio, a chamada hipóxia, e isso leva, no fim, à falha dos órgãos. E esse é o ponto crítico. Se essa sequência toda não for interrompida a tempo, o quadro evolui para o que a gente chama de choque hipovolêmico. É basicamente o colapso do sistema circulatório, porque não tem mais volume para circular. O choque hipovolêmico, então, é a consequência direta de uma hemorragia que não foi controlada. É aquele estado em que o corpo já não consegue mais compensar a perda de sangue e os órgãos vitais começam a parar por falta de oxigênio. É o código vermelho da emergência. Ok, a gente já entendeu o processo. Agora, como é que se identifica e classifica o problema ali na hora que ele acontece? Saber reconhecer os sinais é o primeiríssimo passo para uma ação que realmente funcione. Então, a hemorragia pode ser externa, quando a gente vê o sangue, ou interna, como num trauma de crânio, que é muito mais difícil de diagnosticar ali no local. A hemorragia externa, por outro lado, nos dá pistas bem claras da origem, dependendo do tipo de vaso que foi atingido. E essa tabela aqui é ouro. O sangramento arterial, igual ao do nosso cenário, ele pulsa, sabe? Sai em jatos e a cor é um vermelho bem vivo. Isso indica alta pressão. Já o venoso é diferente. Ele escorre de forma contínua, mais lento, e o sangue é mais escuro. E o capilar? Esse superficial, aquele que parece que baba da ferida. Reconhecer essa diferença de cara ajuda a gente a medir a gravidade da situação na hora. Além de olhar para o sangramento em si, o corpo da vítima também conversa com a gente. Palidez, pele fria e úmida, aquele pulso rápido e fraco, a respiração ofegante, tudo isso são sinais de que o corpo está tentando, desesperadamente, compensar a perda de volume. E quando o cérebro começa a sentir a falta de oxigênio, aí surgem os sinais neurológicos. Lembra da confusão mental do motociclista? É isso. E pode piorar, evoluindo para a perda de consciência. É um sinal de que a situação é gravíssima. Certo, já entendemos o problema, já sabemos reconhecer, agora vamos para a parte mais importante, a ação. Quais são os métodos que realmente funcionam para controlar uma hemorragia externa? Antes da gente falar do que nós podemos fazer, vale lembrar que o nosso corpo tem um mecanismo de defesa próprio, a hemostasia. Ele tenta fechar os vasos sanguíneos e criar coágulos para parar de sangrar. O problema é que em hemorragias grandes, esse processo natural não dá conta do recado. A nossa primeira linha de defesa, então, é a compressão. E aqui, a compressão direta, ou seja, pressionar com força bem em cima do ferimento, é a técnica número 1, a mais eficaz. A compressão indireta, aquela em pontos de pulso, pode até ajudar a diminuir o fluxo de sangue, mas a ação principal é e sempre será direto no local da lesão. Agora, e se a compressão direta não for suficiente para parar um sangramento muito intenso num braço ou numa perna? Aí entra o torniquete. Ele é uma ferramenta essencial que, quando bem usada, pode de fato salvar uma vida. E a aplicação tem que seguir um passo a passo rigoroso. Primeiro, posicionar um pouco acima da lesão, nunca em cima de uma articulação. Segundo, apertar.
Apertar firme até o sangramento parar. Parar mesmo. Terceiro, fixar a haste para manter essa pressão. Quarto, isso é crucial, anotar a hora exata da aplicação. E por último, uma vez colocado, o torniquete não deve ser afrouxado ou removido por quem fez o primeiro atendimento. Ele fica lá. Bom, agora que a gente já estabeleceu toda a parte teórica e prática, vamos voltar para o nosso cenário inicial e usar essa lógica para decidir qual é a resposta certa. A cena está clara na nossa mente. A vítima está perdendo sangue muito rápido, já em choque. A pergunta continua no ar. Qual é a prioridade número 1? O que, acima de qualquer outra coisa, tem que ser feito primeiro? E aqui está a resposta, sem rodeios. A ação prioritária, imediata e que não se discute é aplicar compressão direta e forte sobre o ferimento. O objetivo central é um só: parar a perda de volume sanguíneo o mais rápido possível. Então a sequência de ações fica assim. Primeiro, compressão direta e com força. Se não funcionar e a lesão for num membro, aplica-se o torniquete sem hesitar. Enquanto isso, é preciso monitorar a vítima o tempo todo e, claro, garantir que o serviço de emergência seja chamado para ontem. E isso só reforça a importância de ter passado pela fisiopatologia, né? Entender como o choque hipovolêmico funciona é o que nos permite olhar para os sinais e sintomas, reconhecer a gravidade da situação e agir rápido, focando na raiz do problema, que é a hemorragia. Para a gente fechar, esse cenário todo mostra que, numa emergência de verdade, não existe tempo para hesitar. A aplicação correta e imediata dos protocolos de controle de hemorragia é o que vai definir o resultado. Por isso, o conhecimento técnico e a clareza na sequência do que fazer são simplesmente indispensáveis para um atendimento eficaz.